Bom, gente, continuando então com os nossos exercícios, de acordo? Nós vamos agora tratar de um exercício que trata de obrigações relacionadas a gerenciamento de riscos ambientais. Então, vamos examinar esse exercício. No âmbito do gerenciamento de riscos ambientais do trabalho, são definidas obrigações de fazer para as empresas, exceto elaborar perfil profissiográfico previdenciário dos empregados com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Essa obrigação de fazer o PPP, perfil profissiográfico previdenciário, a partir das informações de um laudo técnico de condições ambientais, realmente está prevista na legislação. O laudo vai determinar se existem agentes nocivos lá, prejudiciais à saúde, né, e à integridade física ou à integridade física no local de trabalho. E a partir das informações que o perito coloque no laudo, vai ser emitido o perfil profissiográfico previdenciário. O perfil é o documento que vai comprovar a efetiva exposição a agente nocivo e o direito, portanto, à aposentadoria especial quando se tratar de agente nocivo e patamar de exposição previsto lá no anexo do Regulamento da Previdência Social. Comunicar acidente de trabalho em caso de morte de imediato, isso é verdadeiro. Comunicar acidente de trabalho até o segundo dia útil após a sua ocorrência, se tratar de situação que não resulte em morte, deverá ser feita a comunicação até o primeiro dia útil após a ocorrência do acidente de trabalho. Confeccionar laudo técnico de condições ambientais do trabalho, contratando médico ou engenheiro do trabalho para tal finalidade, é verdade, é obrigação da empresa, na medida em que ela tem alguma atividade que utilize agentes que possam causar mal à saúde, ela deve contratar aí o perito, que seria um médico ou engenheiro do trabalho, para confeccionar o laudo. E a alternativa é aqui entregar vamos ver aqui, entregar cópia autêntica do perfil profissiográfico previdenciário ao empregado por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. Também é verdade. O indivíduo, quando sai da empresa, ou porque pediu demissão, ou porque foi mandado embora, ou porque está se afastando da empresa, ou porque vai em busca de sua aposentadoria, a empresa é obrigada a entregar a ele uma cópia autêntica do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, para que esse trabalhador possa comprovar a efetiva exposição a agente nocivo à saúde ou à integridade física, quando tal exposição existisse no exercício de sua atividade. Então, aqui nós ficamos, né, com a incorreta como sendo a letra C. Vamos à próxima. Dentre as obrigações da empresa está a de, vamos lá, titular de cartório de registro civil e de pessoas naturais, comunicar ao INSS o registro de óbito apenas quando tal registro for efetuado junto ao cartório. Negativo, aqui tem um probleminha. O cartório de registro de pessoas físicas, tá? E de pessoas naturais aí, ele comunica ao INSS todo mês existência ou inexistência de registro de óbitos. A gente poderia dizer até que a obrigação é de o cartório comunicar ao INSS, porque todo mês sairá uma comunicação do cartório para o INSS dizendo foram registrados óbitos, não foram registrados óbitos. Para isso foi desenvolvido um sistema que se chama SISOB, é um sistema de registro aí dos óbitos, né? De modo a poder agilizar a comunicação do cartório para o INSS. O órgão competente, aqui tem um probleminha, o órgão competente teria que colocar aqui do município, senão nós não teremos condição de responder essa questão. Então, o órgão competente do município enviar à Receita Federal do Brasil a relação de alvarás e habite de obras de construção civil emitidos durante o mês até dia 10 do mês seguinte ao da emissão.
É verdade, os municípios, através do órgão competente, enviam à Receita Federal do Brasil a relação de alvarás e habites emitidos. O prazo é até o dia 10 do mês seguinte à emissão desses alvarás e habites, ok? Isso dá à Receita Federal um instrumento de controle de obras que estão sendo realizadas, nas quais se utiliza a mão de obra remunerada e que deveriam estar sendo recolhidas as contribuições. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Vamos ver as outras. Então, se nós estamos em busca da verdadeira, achamos aqui a letra B, mas vamos criticar as outras. O órgão gestor de mão de obra tem que exibir listas de escalação mensais relativas a trabalhadores avulsos portuários? Não, são listas de escalação diárias, ok? A instituição financeira confirmar na internet a autenticidade de certidão negativa de débito apresentada por todas as empresas que busquem empréstimos? Por todas, não. As instituições financeiras estão obrigadas a exigir certidão negativa de débito e confirmar a autenticidade dessa certidão quando estiverem emprestando dinheiro que tenha como origem recursos públicos, caderneta de poupança, FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, FGTS e FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, não é sempre que elas emprestam dinheiro que o cliente deverá comprovar a inexistência de débito apresentando CND. Letra E. Exibir todos os livros e documentos no prazo de 90 dias da solicitação dos mesmos pela fiscalização? Não, não existe esse prazo de 90 dias da solicitação dos livros. Isso aqui está incorreto, tá? Então, temos aqui a letra B de bola, né, como sendo a alternativa correta. O órgão competente do município, senão não teria como compreender, né, esse enunciado aqui, está obrigado a enviar à Receita a relação de alvarás e habites de obras de construção civil emitidos durante o mês até dia 10 do mês seguinte ao da emissão. De acordo? Vamos à próxima. O prazo para lançarem títulos próprios de sua contabilidade, os fatos geradores de contribuição para a empresa, é de 30 dias, 90 dias, 180 dias, 1 ano no exercício seguinte. O prazo previsto na legislação previdenciária é de 90 dias. Então, lembra aqueles 90 dias da outra questão? Dizendo que a empresa tem 90 dias da intimação para apresentar, né, os documentos? Não, não é assim. 90 dias é um prazo previsto na legislação previdenciária para que os fatos geradores estejam escriturados. Então, da ocorrência do fato gerador, a empresa tem um prazo máximo de 90 dias para que aquele fato esteja, né, na sua contabilidade. De acordo? Vamos à próxima. Próxima questão. São obrigados a informar a GFIP os segurados? Não, os segurados, falso. Não são obrigados a informar a GFIP. As empresas, inclusive entidades a elas equiparadas, as empresas, exceto as entidades a elas equiparadas, as empresas, inclusive entidade a elas equiparadas, quando possuem empregados e os empregadores domésticos. Então, vamos começar pela A, depois para E. Segurados não são obrigados a informar a GFIP, tá? Eles não têm a previsão de informar GFIP. Os empregadores domésticos também não são obrigados. Eles têm a faculdade de informar a GFIP, a Guia de Recolhimento do FGTS, e informações à Previdência Social, na medida em que eles tenham, né, o interesse de garantir aos seus empregados domésticos o seguro-desemprego. Então, eles passam a fazer o depósito do FGTS utilizando a GFIP, garantem numa eventual dispensa arbitrária ou sem justa causa ao trabalhador o seguro-desemprego. A escolha, porventura, feita por eles no sentido, né, de fazer a informação da GFIP e depositar a FGTS é irretratável para aquele contrato, tá? Enquanto ele mantiver aquele empregado doméstico, ele deverá, portanto, informar a GFIP e pagar o FGTS. Agora, empresas informam? Com certeza. Inclusive entidades equiparadas ou exceto as entidades equiparadas?
inclusive as entidades a elas equiparadas. Então, empresas informam o GFIP e as entidades equiparadas também. Por exemplo, sindicato é entidade equiparada à empresa e informa a GFIP, tá? O OGMO é equiparada, né, à empresa, a entidade equiparada à empresa, também informa a GFIP. Um CI por conta própria que tenha segurados a seu serviço, é equiparado à empresa, informa os segurados que lhe prestam serviço na GFIP. Então, aqui seria, né, a letra B de bola. As empresas, vamos ver a D aqui. As empresas, inclusive a entidade a elas equiparadas, quando possuem empregados. Também quando não possuem empregados. Se a empresa só tem um contribuinte individual, seu sócio, e um outro, um contador, que lhe presta serviço, os dois contribuintes individuais deverão estar na GFIP. Então, ficamos aqui com a obrigatoriedade de informar a GFIP por parte de empresas, inclusive entidades equiparadas. Vamos à próxima. O prazo para comunicar a ocorrência ou não ocorrência de registro de óbitos por parte dos titulares de registro civil e de pessoas naturais é até dia 10 do mês seguinte, 10º dia útil do mês seguinte, 15 do mês seguinte, 20 do mês seguinte ou 30 do mês seguinte. É até o dia 10 do mês seguinte o prazo para o cartório comunicar ocorrência ou inocorrência de registro de óbitos. Vamos para a nossa última questão. Quanto ao prazo para cumprimento de obrigações, está incorreto. A GFIP, informar a GFIP é dia 7 do mês seguinte? Verdadeiro. Recolher contribuições dos empregados, exceto domésticos, é dia 20 do mês seguinte? Verdade, as empresas recolhem a contribuição dela, empresa e dos seus empregados, no dia 20 do mês seguinte. Afixar a cópia da GPS no quadro de horário durante um mês? Verdade. Tira a cópia da GPS e mantém no quadro de horário durante um mês. Enviar cópia da GPS ao sindicato. Existe essa obrigação? Sim, existe. É até dia 20 do mês seguinte? Não. É até dia 10. Repasse da remuneração e dos encargos devidos pelo operador ao OGMO deve ser feito em 24 horas? Verdadeiro, tá? Os avulsos prestam serviço ao operador através do OGMO. O operador repassa a remuneração dos trabalhadores ao OGMO para que ele efetive o pagamento. Esse repasse, né, do operador ao OGMO deverá acontecer em 24 horas. Então, ficamos aqui com a alternativa D. Então, gente, aqui fizemos um exercício só com o objetivo de fixação de obrigações acessórias, algumas das quais já comentadas, outras serão, né, vistas com maiores detalhes. E na aula seguinte, eu vou procurar localizar para você, setorialmente, assim, obrigações de órgãos públicos, ok? E em seguida passaremos a conversar um pouquinho de certidões, né? Tanto a certidão negativa de débito quanto a positiva com efeitos de negativo. Até lá, gente!